Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição, lição de número 10, que tem como título Descanso Sabático. O verso dessa semana está em Levítico, capítulo 23, verso 3, e diz assim: 6 dias vocês trabalharão, mas o sétimo dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra, é sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Bem, a lição anterior já nos trouxe ali algumas ideias sobre a questão do sábado, e a lição dessa semana ela complementa esse assunto. E ela inicia de forma muito interessante, nos mostrando justamente o início do mandamento, o início do quarto mandamento. Veja lá em Êxodo, capítulo 20, no verso 8, e está justamente o início do quarto mandamento, diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Bem, se você perceber, apenas esse mandamento inicia dessa forma, com a palavra lembra-te. Os outros simplesmente inicia com não terás outros deuses, não farás para ti imagem, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Percebeu? Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, né? Honra teu pai e tua mãe. Agora, o quarto mandamento inicia com lembra-te do dia do sábado para santificar. Não diz santifique o dia do sábado, não diz guarde o dia do sábado. Diz lembra-te do dia do sábado. Isso é muito interessante, porque lembrar, né, nos remete à ideia de que algo aconteceu. Né? Como a própria lição fala, né, implica que algo aconteceu no passado, do qual nós precisamos nos lembrar. E por isso, esse dia, esse mandamento nos remete, né? O sábado nos remete à criação, que foi algo que aconteceu. Lembra-te do dia do sábado. Lembra-te do seu Deus Criador. Lembre que você é uma criatura. Lembre da sua origem, como a lição passada nós falamos, né? Que o sábado nos remete à nossa origem. E nos remete justamente, né? Nos faz lembrar do nosso Deus, que nos criou à sua imagem, nos criou para entrarmos num relacionamento com Ele. A lição desse trimestre, ela basicamente aborda o assunto da nossa, né, do nosso relacionamento com o nosso Criador. É isso, né? E nós precisamos desse dia para nos lembrarmos de tudo aquilo que aconteceu lá atrás, da criação, nosso Deus Criador, fomos criados à sua imagem, e isso aí vai nos ajudar a compreender a relação que nós temos que ter com o nosso Deus. E a lição nos mostra também que o sábado ele não apenas, né, nos leva a esse relacionamento com o nosso Deus, mas também nos mostra a relação que temos que ter com a criação de Deus. Perceba o que diz lá em Gênesis, capítulo 2, no verso 15. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O homem, ele foi colocado no jardim para cultivar o jardim e guardar, cuidar do jardim. É isso. E a lição dessa semana, aqui na lição de domingo, lá no finalzinho, diz assim: O pecado estragou e desordenou tudo, mas a terra ainda é criação de Deus e nada nos dá o direito de explorá-la em detrimento de outros seres humanos, o que tantas vezes acontece. Bem, apesar da degradação da terra, apesar da degradação, da destruição por conta da entrada do pecado no mundo, tudo isso ainda é criação de Deus. Apesar dessa transformação por conta do pecado, tudo isso ainda é criação de Deus. E da mesma maneira que o homem foi colocado no jardim para cuidar desse jardim, nós também somos mordomos aqui nessa terra. Somos mordomos aqui no meio dessa criação de Deus. E precisamos fazer a nossa parte para cuidar dessa criação. Né? Um assunto aí, né, que está na moda atualmente, o cuidado com o meio ambiente. Sabemos aí de toda a politicagem que há por trás, né, de diversas ações, mas nós como cristãos, como criaturas, como pessoas que compreendem que fomos criados por nosso Deus, nós precisamos também lembrar que fomos colocados aqui para cuidar dessa criação. Independente da politicagem aí que há por trás de diversas ações, nós precisamos entender que, como criaturas de Deus, temos o dever de cuidar, sim, do meio ambiente.
claro. E o sábado também nos remete a essa ideia, porque quando nós nos lembramos da criação, nós nos lembramos de todas essas ideias, de todo esse contexto aqui dentro da criação de Deus. No decorrer da lição, ela nos remete mais uma vez, né, nos lembra novamente da dimensão adicional que foi colocada ali, né, no momento que Moisés estava discursando ao povo de Israel, que estava prestes a herdar a terra prometida. Moisés, ele quando repete os 10 mandamentos, no quarto mandamento ele coloca ali uma dimensão adicional, que é justamente o fato do sábado também faria também com que aquele povo se lembrasse da libertação da escravidão do Egito. E nós podemos entender hoje como que esse dia ele também nos faz, né, compreender a libertação do pecado, a redenção que está por vir. O nosso Cristo que morreu por nós para nos libertar das garras do mal, da escravidão do pecado. E aqui a gente percebe que a lição, né, retoma mais uma vez esse assunto, porque foi abordado justamente na lição anterior, e se está retomando mais uma vez esse assunto é porque é importante. É porque é muito importante nós termos essa compreensão. Veja só o que nós falamos até agora, o quão importante é esse dia na nossa vida. Imagine se nós não tivéssemos esse dia na nossa vida, não tivéssemos essa pausa semanal para nos lembrarmos disso tudo. Perceba o quão ruim seria, né, o nosso dia a dia, sem ter a certeza que teremos aí um dia para termos todas essas lembranças agora, né? Como é que você tem vivido esse dia? Essa é a questão, né? Realmente você tem vivido esse dia de forma que você consiga lembrar de todas essas bênçãos, né? Ou tem sido mais um dia qualquer, né? Será uma bênção na nossa vida se nós realmente, né, guardarmos esse dia especial da maneira devida, que realmente nos faça lembrar de tantas bênçãos que Deus nos concede, de toda a sua criação, né? Desde a criação da humanidade até hoje, tantas bênçãos que Deus nos deu, né? Nos fortalecer, né? Fortalecendo o nosso relacionamento com o nosso Deus. Será que esse dia especial tem servido para isso? Essa é a questão, né? Agora, um assunto muito importante também, a gente vê justamente no quarto mandamento ainda, a gente percebe que o povo de Israel ele tinha ali um propósito, né? Deus ele tinha uma função para esse povo, um propósito todo especial de fazer com que esse povo, né, através das bênçãos recebidas, dos privilégios recebidos por Deus, fazer com que esse povo expandisse, levassem essas bênçãos para as nações vizinhas. Não era para o povo de Israel guardar para si todas essas bênçãos e privilégios, não, eles tinham que levar. Esse era o propósito, essa era a função desse povo, levar o evangelho às nações vizinhas, né? Levar essas bênçãos para todo mundo. E no quarto mandamento a gente percebe isso de forma muito clara. Perceba só o que diz lá em Êxodo capítulo 20, no verso 9 em diante, né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Perceba que o povo, sim, ele receberia a bênção, né, de guardar esse dia, mas eles deveriam expandir essas bênçãos para as outras pessoas, para os seus servos, para o estrangeiro, mesmo que essas outras pessoas não tivessem a compreensão do sábado como memorial da criação e toda essa ideia, todo esse contexto por trás da guarda do sábado, essas bênçãos deveriam sim ser expandidas, ser levadas também para todas essas pessoas. Né? E nós precisamos ter essa compreensão, precisamos levar essa bênção desse dia para outras pessoas. Não é para guardar para nós, por mais que essas outras pessoas não compreendam a dimensão do sábado como um dia santificado, como memorial da criação,
Nós precisamos sim expandir essas bênçãos para outras pessoas. Não é um dia para explorarmos os outros enquanto nós estamos descansando. Não é um dia para explorarmos outras pessoas enquanto estamos ali relaxando e guardando o sábado. Não é isso. Precisamos expandir essas bênçãos para as outras pessoas. E aí a gente entra num assunto também muito importante, né? De que maneira nós podemos honrar o sábado de Deus? Ou de que maneira nós podemos profanar o sábado? Bem, em Isaías, capítulo 58, verso 13 e o verso 14, deixa muito claro isso para a gente. Como é que nós podemos profanar o sábado? Isaías 58, verso 13 e verso 14, diz assim: Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Bem, aqui fica muito claro. Qual é a forma que nós podemos profanar o sábado? Fazendo os nossos próprios interesses, cuidando dos nossos próprios interesses, fazendo a nossa própria vontade. É assim que nós iremos profanar o sábado. Quando nós cuidamos dos nossos próprios interesses, fazendo aquilo que nós temos vontade, estamos profanando o sábado. Jesus, quando ele curou um paralítico ali no tanque de Betesda, lembra desse episódio? Jesus ele fala o que para esse paralítico? Está lá em João, capítulo 5. Jesus ele fala o que para esse paralítico? Levanta, toma o teu leito e anda. Não é isso? Levanta, toma o teu leito e anda. Os fariseus, os líderes religiosos daquele momento, começaram a criticar, porque aquele paralítico estava carregando a cama dele. E eles começaram a criticar, o paralítico está carregando a cama dele. E pouco estava importando o milagre que Jesus realizou naquele momento. Pouco estava importando para aqueles líderes religiosos a maravilhosa atitude, né? A maravilhosa ação que Cristo ali tinha acabado de realizar, que era curar uma pessoa. E eles estavam presos naquelas regras que eles criavam, como, por exemplo, não poder carregar a própria cama, dentre tantas outras regras que criavam. Agora, pense em nós. Vamos pensar aqui na nossa vida, na nossa atualidade. Quando nós tentamos criar regras do que pode ou não pode, veja o erro que nós caímos. Por exemplo, não podemos comprar no sábado. Pode ou não pode comprar no sábado? Seria uma pergunta aqui. Dá para responder isso? Depende. Se eu for comprar no sábado para atender o meu próprio interesse, óbvio, estou profanando o sábado, porque Isaías 58, verso 13 e verso 14 disse que se eu cuidar do meu próprio interesse, estou profanando o sábado. Então, se for para atender o meu interesse, sim, estarei profanando o sábado. Mas se eu estiver comprando para atender a necessidade de alguém, entende que é difícil criar regras apenas pelas regras. Precisamos entender o princípio que está por trás, aquilo que fundamenta essas regras que são criadas. Pode limpar a casa ou não pode limpar a casa? Outra pergunta que estou fazendo para você. Depende. Você vai limpar a sua casa para atender o seu interesse ou vai limpar a casa de alguém porque alguém está ali enfermo, está em dificuldades físicas para limpar a sua própria casa e você vai lá atender, então, a necessidade de alguém? É isso? E por isso esse título aqui da lição de quarta-feira, né, que diz, né, o serviço ao próximo honra o sábado de Deus. Quer honrar o sábado de Deus? Faça algo por alguém. O serviço ao próximo honra o sábado de Deus. E o atender os próprios interesses, fazer a própria vontade, profana o sábado. Esse é o princípio. Não fique se apegando a regras. Não perca tempo criando uma lista de regras do que pode ou não pode no sábado. Entenda que fazer algo por alguém,
é honrar o sábado de Deus. Atender os próprios interesses, fazer a própria vontade, é profanar o sábado. Acabou. Se a sua ação é para atender o seu próprio interesse, está profanando. Se a sua ação é para atender a necessidade de alguém, é para servir ao próximo, está honrando o sábado de Deus. Perceba que as mesmas ações, elas podem ter aí funções diferentes, né? Então, a mesma ação, ela pode honrar o sábado de Deus, ou a mesma ação, ela pode profanar o sábado de Deus. Depende do contexto. Então, vamos parar com essa coisa de criar listas, fazer o que os fariseus faziam, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Entenda. Faça algo por alguém, você está honrando o sábado de Deus. Atenda o seu próprio interesse, você está profanando o sábado. É isso. E o sábado é um dia maravilhoso. É um dia incrível, onde nós podemos nos lembrar da criação, podemos nos lembrar do nosso Deus Criador, de que fomos criados à sua imagem, lembrar de toda a sua criação e que fomos colocados aqui nesse mundo como mordomos também para cuidar da criação de Deus, onde nós podemos fortalecer a nossa relação com o nosso Deus. Um dia que podemos honrar ao nosso Deus, honrar o sábado fazendo algo por alguém. Então faça algo por alguém. Faça algo por alguém. Não apenas descanse fisicamente no sábado, mas tenha esse descanso também espiritual. E fazer algo por alguém, sim, traz um descanso espiritual também para a nossa vida. E é isso, não atenda aos seus interesses. Dessa maneira você não estará profanando o sábado do Senhor. Mais uma vez, foi um grande prazer aqui estar com você. Que você possa ter compreendido a importância desse dia tão especial e que você possa vivenciar, você, com a sua família, com seus parentes, com seus vizinhos, possa desfrutar desse dia tão especial que é o sábado do nosso Senhor. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima lição. Até lá!